Estamos de volta aqui na Crispin Law, no escritório da doutora Hannah Crispin, essa super advogada de imigração, de direito, de família também aqui nos Estados Unidos. Seja bem-vinda ao nosso canal, doutora. Como estão as coisas? Tudo bom, Marcelo? Estamos tentando ficar tudo bem, doutora, porque realmente a situação para o imigrante nos Estados Unidos não anda nada fácil, a senhora deve saber disso, né? Momentos tensos. É isso, vamos superar. Doutora Hannah Crispin, agora parece que o ICE está adotando uma nova tática. Eu queria que a senhora falasse sobre isso. Eu li, tenho acompanhado também. Aliás, não só acompanhado, como eu recebo também testemunhos de parentes, né, de pessoas que estão passando por essa situação, né? Muita gente aí sendo convocada, às vezes até uma convocação meio que protocolar, questão para checar tornozeleira, eletrônica, essas coisas. E aí essas pessoas não estão voltando mais para casa. Parece que o ICE está pegando essas pessoas. Isso é verdade, doutora? Infelizmente é verdade, sim. Você deve saber, né, de que tem pessoas que, pelas mais diversas razões, há anos vêm fazendo o que a gente chama de supervisão, ou o ICE chama de supervisão. Elas têm que, de tempos em tempos, comparecer no ICE. Isso antes da pandemia era feito pessoalmente, a pessoa tinha que ir lá, e eles verificavam que ela continuava com tudo certinho e davam uma outra data para ela voltar daí a um ano, uma coisa assim. Durante a pandemia, eles trocaram essas idas ao ICE por e-mail ou telefone. A pessoa tinha que mandar um e-mail, então tinha que telefonar, isso então comprovava que ela estava seguindo as ordens ou seguindo lá as datas da supervisão. O que está acontecendo nos últimos meses é que tem pessoas que têm comparecido no ICE pessoalmente, ou então fazem a supervisão, por exemplo, por e-mail. Aí recebem um e-mail de volta deles, falando, nós precisamos que você venha até aqui. A pessoa vai e eles seguram. Olha tá? isso. Gente que, por exemplo, está com tornozeleira, igual você falou, gente, já vi pessoas que receberam um contato, olha, não está dando problema na sua tornozeleira, vem aqui, por favor, a pessoa vai e eles seguram. Então, infelizmente, isso é verdade, sim. Mas não é todo mundo, não. Sim, alguns casos, né? Mas quando a pessoa está com tornozeleira, ela já está sendo supervisionada, por óbvio. Sim. Né? Então, calcula-se que ela esteja em algum processo. Ou não? Não necessariamente. Por exemplo, Marcelo, tem muitas pessoas que entraram nos Estados Unidos pela fronteira, tá? Depois que já tinham uma ordem de deportação. E foram pegas, por exemplo, pelo ICE, ou se entregaram. Então, essas pessoas, como elas entraram e já tinham uma ordem de deportação anterior e não tinham cumprido o castigo daquela ordem de deportação, essas pessoas antes ficavam muitas vezes em supervisão. Então, não eram mandadas embora, mas também não viam o juiz, porque já tinha ordem de deportação. Existe uma série, tá? Pessoas que foram por exemplo, tiveram um caso negado pelo juiz, tem uma ordem de deportação, e que por um motivo ou outro, então, foi solicitado para que elas ficassem aqui, colocadas em processo de supervisão. E, literalmente, tem gente que está há anos dessa forma, e eles estão cortando. Eles receberam instruções para acabar, mandar todo mundo. Vou falar todo mundo embora, mas sim, mandar um grande número embora. Um grande número embora. Mas essas pessoas que estão com tornozeleira, elas estão em algum tipo de processo, ou, sei lá, buscando alguma maneira de ficar aqui regularmente? Tem pessoas que sim. Outras não têm como buscar, porque não se enquadram em nenhum tipo de processo e eles estão pedindo para as pessoas comparecerem, estão dando uma data final em alguns casos, olha, você tem que voltar aqui, me mostrar uma passagem, você tem que ir embora até a data tal. Tem outras pessoas que estão chegando lá até com a passagem e eles estão segurando. Tá, só para a gente entender então que esse vídeo, né, como ele vai para o universo, muita gente do Brasil chega aqui e acompanha também, para a gente entender esse processo, né, vamos dizer assim, jurídico seria, não sei, mas a pessoa vem pelo México, né, entrou ilegalmente. Lá na fronteira, ela já é pega, né, por uma autoridade de imigração. Ali, ela fica obrigada a comparecer num tribunal, mais ou menos isso, né? Sim. E aí depois o tribunal determina que ela tem que ser monitorada.
Não é o juiz que vai determinar que ela tem que ser monitorada. É o ICE, quando a pessoa chega ou se ela é colocada em processo de supervisão. Eu sei que isso é complicado de entender, mas são duas coisas separadas. Se você está em processo na corte, seu caso está lá na corte. Se você foi colocado em supervisão quando você foi pego atravessando a fronteira, ou você se entregou, ou se você já tem uma ordem de deportação, que você pediu para o ICE para não ser deportado, isso são pessoas que normalmente estão nessa supervisão. Ok. Isso não tem a ver com o juiz, tem a ver com o ICE. Ok. Tá bom? Então essas pessoas, elas, lá na fronteira, então elas passam a ficar supervisionadas pelo ICE. Sim. Né? E aí elas vão para suas casas, para os seus estados. É Sim, isso? cada um vai para o seu lugar. Cada um vai para o seu lugar. E a vida segue para essas pessoas, elas trabalham e tudo mais. Segue. Tem gente, inclusive, que tem autorização de trabalho porque está em supervisão do ICE. Tem direito a ter autorização de trabalho. E você pode morar onde você quiser, contanto que você comunique para a imigração ou comunique para o ICE. Olha, eu estava morando em Massachusetts, agora eu mudei para New Hampshire. Não tem problema, porque eles vão trocar também aonde você tem que se apresentar para supervisão, entendeu? Sim. Mas o que a gente está vendo acontecer aqui é que um grande número de pessoas que se apresentam, como vem fazendo, inclusive há anos, e que eles agora estão dando um basta, né? Tem que ir embora ou eles estão segurando muita gente. Eu também tenho ouvido, também testemunhos, eu não sei se a senhora está a par, se tiver, por favor, compartilhe com a gente, de pessoas que estão tendo tickets, né, de trânsito, infrações de trânsito, estão indo para as cortes, às vezes pagar lá o formulário, né, o ticket mesmo que fala, né, a multa. Vai lá na corte, paga a multa e dependendo da situação, já tem agente do ICE também nessas cortes. Verdade, isso infelizmente está acontecendo também. Isso aqui em Massachusetts? Está acontecendo também, sim. Olha Não isso. em grandes números, mas sim. Você lembra da época Obama? Que isso Sim, acontecia, era muito comum. que foi uma loucura. Era muito comum. As pessoas irem em corte exatamente porque naquela época não podia ter carteira de motorista. Era pior em ainda. Massachusetts. Era pior Então era um ainda. número imenso de pessoas que era parado dirigindo sem carteira ou que davam multa, não iam para a corte de criminal, porque é corte criminal, né? Sim. É uma dessas cortes distritais, se é que Sim. é correto falar assim, e o ICE estava do outro lado da rua esperando a pessoa sair. Então, No caso, para quem dirige sem carteira, aí é criminal. Agora, quem comete uma infração, aí é civil. também, mas aí eles estão do outro lado. Né? Porque aí eles vão considerar que aquela infração já é motivo para quem está indocumentado dessa pessoa ser levada. Ser levado, exatamente. É por isso que é importante bater nessa tecla, né, doutora? Que hoje, mais do que nunca, a gente falou isso no vídeo recente, né? Falaram e brigaram brigaram muito comigo. Como que você está falando para os outros? Tem que respeitar a lei. Eu falo, gente, Mas é isso. estou chamando aqui a atenção que as coisas mais simples podem te gerar problemas que, infelizmente, hoje em dia não tem nem solução. Sim, porque quando você paga, ou quando você é flagrado cometendo uma infração, né, acima da velocidade, avançou um sinal vermelho, etc., você tem ali uma questão civil, né, que é você pagar a multa, né, porque você foi flagrado. Aliás, dependendo da situação, você pode até recorrer, se você considerar que o policial está errado, você ainda tem esse direito também, né, não estou dizendo que está certo ou errado, só estou falando de direito. Né, então, isso era uma questão corriqueira, mas que agora virou um pandemônio aqui, né? Exatamente. Muitos casos de pessoas, a senhora tem pego casos, clientes de que estão sendo levados pela imigração a partir de infração de trânsito? Eu tive, sim, alguns clientes, mas isso foi resolvido. Foram pessoas que, graças a Deus, mesmo tendo sido levadas, ao saírem de uma corte ou estarem chegando até, para poder ou comparecer na audiência ou para poder pagar a multa, mas eles, graças a Deus, tinham como o direito de pedir fiança e saíram com fiança. Ok, aí é aquela história, né? A pessoa comete uma infração no trânsito, mas vai depender do histórico dela também. Tem um histórico bom, grande chance de sair com fiança. Aí vai cair naquela história de que como é que entrou no país, tem direito a fiança, porque o ICE prendeu, você é colocado em processo de remoção se você tem direito a ver juiz. Sim. Então tem que analisar o caso. E aí também agora tem aquela história que a gente gravou um vídeo agora, o nosso último vídeo, falando das pessoas que vieram com ESTA, né, com visto europeu, né, passaporte europeu, que você não precisa de visto, você pode entrar aqui e ficar até 90 dias, né,
e as pessoas estão ficando além da permanência, essas aí estão uma situação ainda mais complicada se forem pegar no trânsito. Né? Essas, nossa senhora, aí a coisa fica feia, porque essas pessoas não têm direito para ver juiz. Olha isso. Que as pessoas estão abrindo mão de verem o juiz. Na época que eles ainda davam em 94, quem entrava com passaporte europeu era um papelzinho verde. Então você virava aquele papelzinho, do outro lado estava escrito que você estava abrindo mão de pedir extensão de permanência, trocar de status e de ver juiz de imigração. Realmente. Então, gente, mais do que nunca, né, prestar muita atenção, porque aqui em Massachusetts nós tivemos casos de agentes federais fazendo esse papel de polícia local, né? Eles considerando que a pessoa cometeu uma infração, se eles flagrarem ali, né? Aí como é que você vai recorrer? Porque você vai dizer, eu não estava acima do speed ali, né? Como é que faz? Como é que recorre? Você não estava, mas você está fora de status. O camarada está falando, você não está, tá bom, mas cadê seu status? E aí? Aí complicou. Pois é, então, sinalzinho vermelho, para, tá no amarelo, já para. Stop, é stop de verdade. É stop. Na aulinha lá da autoescola, stop tinha que contar até 5. Ah, é? Conta mentalmente. 1, 2, 3. Aí olha para os dois lados, olha para opa, agora você pode virar, pronto. Você acredita que uma vez, doutor, eu fui parado por causa de seta? Ah, você não deu seta? Você acredita nisso? Eu acredito. Não é possível, doutor. Por essa minha cara de europeu, eu sou um sueco, tenho descendência dinamarquesa. O policial viu o carro do caboclo e falou assim, não deu setinha. Ninguém é parado por seta, doutora. Uai. Mas tá errado. Sabemos que tá errado. Mas quem é que é parado? Eu fui contemplado uma vez. Porque ele alegou isso. Ele falou assim, por que você não virou? Eu falei, mas doutor, né? Nervosismo, doutor, eu virei. Não, você não acendeu. Eu não acendi, desculpa e tudo mais. Eu falei, vou brigar, né? E aí ele voltou com warning. Voltou lá com um avisozinho e tal, não faça mais isso, né? Isso acontece também aqui, né? Olha, aqui perto do escritório, a uns 3 quarteirões daqui, tem uma esquina que eu sei, é aquela coisa assim, acho que o policial fica ali dentro do carro dele, porque ele não tem outra coisa para fazer. Quando eu passo, eu já quase que faço assim, eu dou um tchauzinho, porque eu sei que ele tá ali toda tarde. Olha, realmente, né, gente, eu tô até descontraindo um pouquinho aqui, porque realmente o trânsito, porque a gente tá voltando a 2010 ali, 2009, 2011, período de Obama, né, que era muito comum. Num caso não era nem agente de imigração, eram policiais locais, né, que multavam, né, os infratores de trânsito, e aí eles iam para a corte, aí a corte se transformava no processo imigratório, aí tinha que contratar advogado. A gente voltou a essa era, né? Então tem que ter realmente muita atenção no trânsito mais do que nunca. Doutora, só para a gente aqui finalizar esse vídeo rapidamente, a gente já falou bastante sobre a nova tática do ICE, né? E muita gente que tem cidadania também aqui, né? E tem muita gente que considera, já sou cidadão, né? Ou seja, então agora eu não vou ter mais problema migratório. Não é bem assim, né? Não. Você, obviamente, se você naturalizou, você já é cidadão americano, tudo tá bem, você já tá mais, né? Agora, sim, até a cidadania você pode perder. Em casos e situações muito limitadas, mas isso existe. Primeiro é o seguinte, você pode revogar a cidadania. Se você resolve que você não quer mais ser cidadão americano, existe um processo pelo qual você fala, olha, eu estou entregando a minha cidadania americana. Isso é verdadeiro até, por exemplo, a cidadania brasileira. Mesmo que você tenha nascido no Brasil, você pode falar, olha, eu não quero mais ser cidadão brasileiro. Mas com relação à cidadania americana, para quem se naturalizou aqui, se a imigração determina, por exemplo, que você cometeu fraude no seu processo, eles podem abrir um caso contra você e falando, olha, nós pretendemos revogar a sua cidadania. Você tem o direito de se defender, você tem o direito de se explicar, mas você pode perder. Uma pessoa que, por exemplo, recebeu a cidadania através do exército, você sabe que se você tem green card e você vai para o exército, você recebe a cidadania de forma acelerada, é uma questão de meses você já é cidadão americano. Se você é mandado embora por justa causa, é esse termo que eu estava tentando falar mais cedo, sabe, né? Se você fez algo errado no exército e eles mandaram você embora, você cometeu algo errado, se você tem a cidadania por menos do que 5 anos, eles podem cancelar também. Isso é interessante. Se você se afilia a uma organização terrorista
e você tem menos do que 5 anos de cidadania, eles vão tirar a cidadania de você também. Então existem maneiras, são maneiras muito limitadas, mas sim, isso existe. Mas essa do Exército, por exemplo, né, que muita gente... tem forma de se legalizar, inclusive, não tem? Pelo Exército? Não mais, porque antes eles aceitavam pessoas que não estavam em status imigratório se alistarem no Exército. Aí era um caminho para legalização. Mas aí isso acabou. Isso acabou, se não me engano, durante o primeiro termo do presidente Trump e não voltou. Okay. Então, hoje em dia, para você se alistar, você tem que ser residente permanente. A não ser que o exército te queira tão especialmente que eles vão... vai entrar numa guerra aí, bate o desespero, aí bota os imigrantes lá na linha de frente, aí pronto, aí é outra história, né? Interessante. Então, a pessoa que serviu, né, as Forças Armadas aqui, se ela for demitida por justa causa, então ela pode perder a cidadania americana. Se tem menos do que 5 anos menos do que 5 anos. Recebeu. Sim, pode ser colocada em processo para perder a cidadania. Não é automático, não. Sim, vai ter um processo, evidente. E até porque a justa causa é o que o Exército está alegando, né? Aí vai ter que se defender para comprovar. Tem outras situações também, tá? Só para não virar uma aula aqui. Sim, a gente pode fazer um vídeo só sobre questão de cidadania, né? Como ela pode ser revogada, né? Doutora Hannah Crispim, agradecendo aqui mais uma vez a sua participação brilhante. Eu é que agradeço, Marcelo. Até a próxima. Tá certo, minha gente. Lembrar que eu vou deixar o telefone do escritório aqui da Crispin Law fixado aqui no comentário e também pedir, gente, suplicar para que você deixe o seu like nesse vídeo, porque quanto mais like o vídeo receber, mais visibilidade ele ganha aqui no YouTube, tá certo? Deixe o seu like nesse vídeo, é fundamental. E também se inscreva aqui no canal do Benevides para você ficar por dentro sobre o mundo da imigração, histórias de brasileiros e muito mais.